E hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô muito feliz. Eu tô feliz por vários motivos. Eu vou citar um. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, saiu do Ministério do Trabalho e foi para a Câmara dos Deputados. Então eu tô feliz porque por alguns dias a gente não vai ter que ouvir as entrevistas do Onyx Lorenzoni. A gente não vai ter que ouvir ele falar. A gente não vai ter que aguentar aquelas declarações estapafúrdias que ele faz com aquele olhar de indignação, né? Ele volta a ser deputado para votar algumas emendas que são importantes para o governo. A felicidade não é completa porque depois disso ele volta para o governo, provavelmente. A não ser que o presidente goste mais do interino e deixe ele de fora. Aí ele volta e daí depois vai voltar. A gente vai ter que aguentar as coisas que ele diz. Não é nada, mas já é alguma coisa, né? Porque, vamos lembrar, o ministro Onyx Lorenzoni, ele fez algumas coisas fantásticas, né? Por exemplo, uma na hora de formar a equipe dele, uma das medidas deles foi lá em maio de 2020, ele indicou o professor de inglês dele. Olha que coisa bacana, né? A nova política é uma coisa fantástica. Ele tinha um professor de inglês, aí ele colocou, tentou, né? Colocar para trabalhar na assessoria internacional, inglês internacional, entendeu? E professor na assessoria internacional do Ministério da Cidadania. Aí, em alguns dias, o camarada que foi indicado, deve ter ficado todo feliz, ia ganhar 10 mil reais por mês, mas aí ele perdeu o emprego, porque primeiro descobriram, né? A imprensa publicou, e 2 horas depois do assunto parar na imprensa, o homem perdeu o emprego. 2 horas. Então, alguma coisa estava errada, né? Porque não deveriam ter tirado a indicação. A imprensa noticiou, por que mandou embora, né? Aí descobriu que ele era do PSOL. Não, ele é do PSOL, então não pode. É fantástico, quer dizer, saiu na imprensa, eles desligaram o camarada. Se não saísse na imprensa, se ninguém descobrisse, o cara ia estar lá na assessoria, tentou emplacar. Coisa fantástica, que novidade na política, que jeito inovador, né? E ele deu uma declaração maravilhosa, também que a gente precisa lembrar, né? Ele falou que a gente não devia fazer a política de ficar em casa, né? Quem pudesse ficar em casa, naturalmente, que ele chamou de lockdown. Nunca existiu lockdown no Brasil. Não tem uma única cidade nesse país que tenha decretado lockdown, como aconteceu na Europa. Proíbe-se a saída de casa. Isso não existiu. Mas no mundo maravilhoso, né, das fake news, do Onyx Lorenzoni, né, no negacionismo enlouquecido, para bajular o chefe, talvez, não sei, a gente não sabe, né, ele falou assim, eu achei maravilhoso, todo mundo achou maravilhoso, né? Ele falou, alguém consegue impedir em áreas urbanas que o passarinho, que o gato, que o cão, que o rato, que a pulga, que a formiga, que o inseto se locomova? Alguém consegue fazer lockdown de inseto? É óbvio que não. E todos eles transportam os vírus. Todos os insetos transportam os vírus. Eles não são contaminados, mas podem transportar os vírus. É uma possibilidade. Não é. Isso não existe. Não tem isso. É um bobajol sem tamanho, mas ele falou. Mas enquanto ele falava, enquanto ele tentava nomear um professor de inglês para ser assessor internacional do Ministério, altamente qualificado, né? Ou o cargo não precisa, é inútil, ou se o cargo é importante, não, a qualificação não é ser o professor de inglês, né? Dele, professor de inglês dele, né? Podia ser professor de inglês de outra pessoa, pelo menos. Mas ele, que tem 10 CPIs nas costas e assim ganhou visibilidade, né? Que tentou ser prefeito de Porto Alegre uma vez, não teve 10% das intenções de voto. Tentou de novo uma segunda vez, não teve 5% das intenções de voto. Parou, porque estava com medo, sei lá, né? Vai ver o que acontece numa outra tentativa. Passeou pelos ministérios todos, foi Casa Civil, foi Cidadania, foi Secretaria-Geral, foi Ministério do Trabalho, mas nunca porque era ele a solução. É porque precisavam de uma solução. E aí foram empurrando ele, a gente precisa de um cargo aqui, então sai, você vai para outro lugar. Agora eu preciso de um Ministério da Cidadania, sai daqui e vai para a Secretaria-Geral. Agora eu preciso entregar a Secretaria-Geral, sai daqui e vai para o Ministério do Trabalho. E ele foi indo, podendo ficar no cargo de ministro, podendo andar de jatinho, pegando o carrinho oficial Bibi, ele ia indo.
Mas o incrível realmente foi a portaria, não porcaria, né? Mas alguém pode dizer que talvez tenha sido, proibindo a demissão, proibindo as empresas de demitir quem não tivesse sido vacinado, né? Contra a Covid-19, que é uma decisão absoluta. Bom, primeiro que juridicamente é insustentável, nenhum tribunal, ninguém que é sério vai se preocupar com o que ele escreveu, mas ele escreveu. E é uma decisão irresponsável. Imagina uma empresa tendo vários casos de Covid porque ela não se preocupa em pedir a vacina. A empresa pode ser processada, a empresa pode ser condenada, porque ela é obrigada a dar proteção e segurança para os empregados. O sujeito que se coloca contra a vacinação, defendendo aqueles que não são vacinados, eu duvido ele ter formação como veterinário. Será que quando ele era veterinário, será que ele aprendeu na faculdade que não era para imunizar os animais? Será que ele não aprendeu isso? Será que ele era contra as vacinas do gado, né? Será que ele achava que tinha que ter imunidade de rebanho? Não dá para saber. Mas enfim, pelo menos é divertido. A gente vai ficar um pouco aliviado não tendo que ouvir as patetadas dele por um tempo. Daqui a pouco ele volta, a alegria desaparece. Bom, mas a sexta-feira, na verdade, o dia de ontem, mas que a gente pode discutir hoje, foi marcado por uma imagem inacreditável, estarrecedora, que correu o noticiário, que mostra milicianos no Rio de Janeiro. Até um nome charmoso, né? Miliciano. Um bando de criminosos que tem origem na polícia do Rio de Janeiro e que é chefiado por um tal de Zinho. Os vídeos com ameaças que esse bando chefiado por esse tal de Zinho faz a outro grupo de milicianos comandado por um tal de Tandera é um negócio inacreditável. Então todos de preto, com aquela máscara ninja, segurando fuzis, temos 10, 12 fuzis na mão. A Polícia Civil conferiu as imagens, diz que são reais, diz que não é montagem. Isso é importante, porque poderia ser uma montagem, sei lá, um grupo de outro país, ou enfim. E a gente tem um quadro hoje no Rio de Janeiro em que 60% dos moradores, ou quase isso, estão vivendo em alguma área ou comandada pelo narcotráfico tradicional ou comandada por milícias. Como é que pode um negócio desse? Aí assume o governador Cláudio Castro e dá uma entrevista depois, né, de todos os processos de afastamento daquele governador amalucado. E ele diz, olha, a ideia é que no primeiro semestre do ano que vem, agora, né, teria sido no primeiro semestre desse ano, a gente apresente um grande plano de segurança. Olha que bacana, não é um plano de segurança, é um grande plano de segurança pública, para que o Estado possa ir em todos os lugares, para que não haja essa história de lugar aonde o Estado não possa entrar. E disse, o combate à milícia é super prioridade. Se a super prioridade é essa, se as figuras que eu descrevi conseguem circular e comandar desse jeito, eu fico imaginando as políticas públicas que não são super prioridade, como é que estão no Rio de Janeiro, né? Aí chegou maio desse ano, e ele prometeu para o primeiro semestre do ano que vem, leia-se esse ano, aí ele reafirmou que iria fazer um plano de segurança. Aí chegou outubro e o plano estava em planejamento. Plano é para planejar, então vamos deixar em planejamento. Aí há uma semana passada, o Ministério da Justiça e o governo do Rio passaram a dizer que estavam estudando um plano para aumentar a segurança do Estado. É até ironia, aumentar algo que não existe. Como é que você aumenta algo que não existe? Né? Uma segurança no Estado do Rio. Para criar uma política de segurança, ok, mas para aumentar? E aí o ministro da Justiça disse, olha, já estamos em conversas com o governador do Rio. Mas em novembro do ano passado ele falou que ia soltar um grande plano no primeiro semestre.
Já estamos em conversa. Já tivemos 3 conversas, olha que bacana, 3. Olha que bacana. Para saber do que ele precisa, né? O que ele precisa é vergonha na cara, né? É isso que ele precisa. E é curioso, porque o Rio de Janeiro, entra governo, sai governo, entra ministro, sai ministro. O Sérgio Moro, por exemplo, que fez um discurso extraordinário, vamos ser candidatos e tal, não fez nada para resolver o problema do Rio. Pelo menos não mudou a cor da água, né? Não mudou nada. E a gente está vendo essas cenas absurdas, assombrosas. Tem imagens circulando nas redes de comboios de criminosos para lá e para cá. Ontem, 2 postos de gasolina foram queimados porque os donos dos postos de gasolina se recusaram a pagar para uma milícia porque eles atuam, operam na área de outra milícia. Provavelmente já cobrava deles. Então ele não queria pagar 2 vezes. Mas eu já pago uma milícia, tem que pagar a outra milícia. Aí a outra milícia foi lá e tocou fogo no posto de gasolina, queimou a loja de conveniência, queimou o posto. Como é que pode um negócio desse? É normal. E o governador vai trabalhar todo dia de manhã, com a sua roupinha, bota o terninho. E a situação está assim no Rio de Janeiro. Gravíssima situação. Claro, tem crise econômica, claro, tem todos os problemas. Agora, se é para ser fácil, ou se fosse fácil, não precisaria de governador, né? Tem um governador lá que tem ambições políticas e quer continuar, etc. Agora, o que ele está fazendo? Como é que uma cidade pode ficar... Não é sitiada, é sob o controle, não é cercada, é debaixo. Tem que pagar para trabalhar, tem que pagar para morar, e é assim. E tem que pagar o Estado também, né? Que não combate aqueles que cobram dobrado. É uma loucura. E as imagens de ontem são uma loucura. O que a gente está vivendo é uma loucura. Se o governador não fosse governador do Rio, fosse governador de outro estado e olhasse para o Rio de Janeiro, o que ele diria sobre o que está acontecendo lá? Então, temos que olhar para isso, temos que acompanhar, tem que agir rápido. Rápido. Era novembro do ano passado, né? Ia soltar no primeiro semestre. As coisas não andam por lá, nessa área. E isso é muito grave. Não pode colocar uma cidade como o Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade debaixo do controle desse bando de bandido que faz o que quer, a ponto de gravar vídeo desafiando as autoridades, porque está desafiando o medo de uma milícia e a outra milícia. As milícias não têm medo do Estado. E o Estado está envolvido de alguma forma, porque todo o sistema está contaminado. Quando a gente vai ver mudança nisso? É a pergunta que eu queria deixar no ar agora.